Olá pessoal, meu nome é Wagner Machado e irei apresentar esse trabalho junto com o Vinícius Paloneck sobre o tema doença periodontal associada à gestação. Bom, sabemos que a gravidez pode ser um indicador de risco para as doenças periodontais, pois o estrógeno e a progesterona têm uma forte influência nos tecidos do periodonto, e essa fase da mulher é de um estado hiperestrogênico. O estrógeno e a progesterona têm efeitos específicos estudados pela literatura no periodonto. Como ação do estrógeno, temos, por exemplo, a diminuição da queratinização e o aumento do glicogênio do epitélio gengival. Assim, acaba por diminuir a efetividade da barreira epitelial, além de estimularem a proliferação de fibroblastos gengivais e síntese de maturação do tecido conjuntivo gengival. E, por último, aumentam a severidade da inflamação gengival, mesmo na presença de pequena quantidade de biofilme. Já a ação da progesterona é vasodilatadora, aumentando a permeabilidade vascular e a ação das prostaglandinas, estimulando-as. Também altera a taxa e padrão do colágeno na gengiva, tornando-a mais suscetível à injúria e exudação, ou seja, o potencial de reparo e a manutenção de saúde tecidual são reduzidos. É importante deixar claro que a gengivite na gravidez é iniciada pelo acúmulo de biofilme. As mudanças vasculares e hormonais apenas agravam a resposta dos tecidos à presença desse biofilme. A partir disso, podemos concluir que a gestação não é o fator etiológico primário da gengivite, mas um fator agravante de uma gengivite prévia. Alguns dos eventos adversos gestacionais incluem nascimentos de bebês prematuros, baixo peso ao nascer, má formação congênita, abortos espontâneos, pré-eclâmpsia e natimortos. O nascimento de recém-nascidos prematuros ou de baixo peso em decorrência de condições mórbidas maternas pode causar prejuízos permanentes nas crianças, tais como asma, alterações visuais, motoras e cognitivas, dentre outras. Em relação ao baixo peso ao nascer, a América do Sul apresentou 11% desses nascimentos no mundo, tendo um peso médio em nascimentos de 3.100 gramas. A compreensão atual dos eventos biológicos que envolvem o parto normal e os supostos mecanismos que ligam riscos conhecidos para fatores de baixo peso ao nascer prematuro e trabalho de parto prematuro sugerem fortemente que as prostaglandinas e as toxinas pró-inflamatórias desempenham um papel fundamental no processo de iniciação. Assim, o aumento dos níveis de citocinas maternas ou fetais, como o fator de necrose tumoral alfa, pode aumentar a expressão de interleucina 6 aminocoriônica e decidual, resultando em produção de prostanoides. Alternativamente, ambos leucócitos polimorfonucleares e muitos organismos gram-negativos produzem a enzima fosfolipase A2, que hidrolisa o ácido araquidônico esterificado, que posteriormente, com as enzimas lipoxigenase e ciclooxigenase, dão origem aos leucotrienos, tromboxanos e prostaglandinas, sendo assim a etapa limitante na síntese de prostanoides. Os micro-organismos migram pela circulação sanguínea chegando à placenta, sendo esses micro-organismos também responsáveis pela contração uterina, dilatação cervical e ruptura da membrana, resultando assim em parto prematuro. O processo que resulta no baixo peso ao nascer é semelhante ao da prematuridade, onde os micro-organismos migram para a placenta pela circulação sanguínea devido a uma injúria no periodonto. Porém, nesse caso, esses micro-organismos afetam o desenvolvimento intrauterino, levando ao potencial de causar necrose isquêmica da placenta e reduzir a absorção e utilização de lipídios e nutrientes. No artigo Mechanism of Risk in Preterm Low Birthday Infants, cuja tradução seria Mecanismos de Risco em Bebês Prematuros de Baixo Peso ao Nascer, diz que o fator de necrose tumoral alfa e a interleucina 6 mostraram atravessar as membranas fetais humanas em um estudo de cultura in vitro. Mesmo que seja difícil extrapolar esses resultados para a situação em vivo, é plausível que infecções remotas do trato geniturinário, como na doença periodontal, possam influenciar a unidade fetal placentária. No entanto, um mecanismo alternativo pode envolver um desafio mais direto por bactérias periodontais e ou seus produtos. A disseminação para o âmino pode ser hematogênica, via bacteremia transitória, ou a bactéria pode ser introduzida na vagina pela prática sexual orogenital e, em seguida, entrar no líquido amniótico por uma rota ascendente. Algumas evidências desse mecanismo mais direto vem de um estudo recente em que as bactérias foram cultivadas a partir do líquido amniótico de mulheres com membranas intactas. Uma alta proporção de fluidos foi positiva para Fusobacterium nucleatum, um anaeróbico gram-negativo oral
frequentemente presente em infecções periodontais, mas normalmente não prevalente na microflora vaginal. Temos também Malley e Morris, que em 2003 demonstraram uma prevalência de gengivite na gravidez que varia de 30% a 100%. Além desses dados, entre os fatores de risco associados à ocorrência de episódios indesejáveis durante a gestação, múltiplos estudos têm evidenciado a importância das infecções maternas no parto prematuro de baixo peso. A periodontite surge nesse contexto como uma infecção de caráter crônico, causada por bactérias predominantemente anaeróbicas gram-negativas. As hipóteses de associação discutidas atualmente na literatura são apresentadas aqui. A primeira hipótese defende que o impacto negativo da periodontite na saúde sistêmica é proveniente da disseminação de micro-organismos na corrente sanguínea capaz de alcançar a placenta. Numa segunda hipótese, a origem da relação entre periodontite e parto prematuro poderá advir da síntese de prostaglandinos e fator de necrose tumoral alfa pelas células coroamnióticas induzidas pelos lipopolissacarídeos oriundos da infecção periodontal e disseminados pela corrente sanguínea. Terceira, mediadores inflamatórios como as prostaglandinas e o fator de necrose tumoral alfa podem ser produzidos localmente nos tecidos periodontais inflamados e, devido à alta vascularização desse órgão, podem entrar na circulação sanguínea em quantidade patogênica, atuando como uma fonte sistêmica de citocinas fitotóxicas. E a inflamação provocada por hormônios sintéticos resulta em características histopatológicas e clínicas no tecido periodontal semelhantes aos do período gestacional.